de grande alegria poder estar aqui pela primeira vez, para juntos estarmos louvando ao Senhor, glorificando a Ele, na beleza da sua santidade, amém? Glória a Deus. Quero agradecer o pastor, conheço como pastor Pacheco, não sei como é que é o nome, pastor Pacheco. Obrigado pela oportunidade, por acreditar na gente, né, para trazer a mensagem do Senhor. Quero dizer para os irmãos que eu não sou pregador, não tenho voz de pregador, mas a gente compartilha com cada um daqueles que querem e têm o desejo, um pouco de conhecimento que a gente tem, tá? O último louvor que a criança louvou: deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa os seus projetos comigo, diz o Senhor. Deixa eu trabalhar do meu jeito, aleluia, glória a Deus. Mas a gente tem falado um pouco aí durante esses dias sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente sabe que isso está muito próximo de acontecer. Só que até lá existe muitas coisas existe muita água para rolar. Glória a Deus. Existem muitos acontecimentos a se cumprirem para que a gente possa contemplar o Senhor vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E eu queria compartilhar com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus. Primeiro eu queria fazer uma pergunta: quem está aqui nos visitando pela primeira vez que não é evangélico, que não fez uma aliança com o Senhor ainda, que ainda não se reconciliou com o Senhor? Todos aqui são convertidos ao Senhor, né? Amém, glória a Deus por isso. Então eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Mateus. Nós vamos passear bastante a Bíblia hoje, tá? Não posso dizer que seja uma pregação, mas é mais um ensino, né? Eu quero que o Espírito Santo traga clareza aos nossos corações. Espírito Santo, que o Senhor venha visitar cada um, Senhor. Abre o entendimento, a mente, o coração, Senhor, para que possa entender a Tua palavra da forma correta, Senhor. Sabemos que grandes são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas elas. Em Ti, Pai, nós somos mais do que vencedor. Em Ti, Pai, como já foi lido aqui nessa noite, Senhor, o que o Senhor tem preparado nada se compara com a tribulação que enfrentaremos e com a perseguição que enfrentaremos, Pai. Estamos vivendo dias lights, estamos vivendo dias de frieza espiritual, Senhor. Mas a minha oração nessa noite, Pai, é que o Senhor venha nos encher, Pai. Que o Senhor venha nos encher, Pai, com o Teu poder, com a Tua palavra, Senhor. O Senhor disse, Pai, na Tua palavra: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Alabaxore cantorou. Oh Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Nós não somos propriedade de ninguém, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, Pai. Estamos aqui, Deus, como taças vazias, precisando ser cheio de Ti, Senhor. Precisando, Pai, de um refrigério, Senhor. Precisando, Pai, de um toque, de um choque de realidade nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. E nos conduz em toda a verdade, Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 24. Glória a Deus. Mateus capítulo 24.
versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Se os irmãos quiserem ficar à vontade, irmão, pode ficar sentado, em pé, da forma que quiser, tá bom? Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. Jesus, o tema ali, Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. Então Mateus 24 está falando de dois acontecimentos, da destruição de Jerusalém e da sua vinda. Vai dizer assim, ó, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Profecia cumprida. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? A destruição ali do templo. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Nós temos que atentar aqui para a pergunta dos discípulos. Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá? Primeiro, da tua vinda e do fim do mundo. É bom frisar bem isso, irmãos, porque há um grupo de pessoas que estão pregando que Jesus já veio, que tudo já se cumpriu no ano 70, e eles acreditam numa escatologia consumada. Então é um monte de coisa bem estranha, irmão. Então, por isso que eu quero frisar bem com os irmãos nessa noite, esse Mateus 24. Existem muitas coisas aqui que Jesus falou que está ligado com o Apocalipse. E eu queria mostrar para os irmãos. Por isso que eu falei para os irmãos. Se os irmãos quiserem sentar, pode ficar à vontade, tá? Então os discípulos perguntaram para Jesus: diz-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, ou seja, vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, não são poucos. E ouvirei de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, Jesus está dizendo que viria guerra, rumores de guerra, é tudo que a gente está vendo acontecer. Os sinais estão todos se cumprindo. Terremoto em vários lugares. Existe um site na internet, se os irmãos puxarem ali, você consegue acompanhar quantos terremotos acontecem por dia. Você vê acontecendo, se estiver acontecendo, você vai ver ali online acontecendo. Quantos terremotos acontecem por dia? Nós vimos aqui também no domingo passado a profecia sobre o rio Eufrates, né? Que está secando. E existem muitos outros sinais, irmão, que apontam para a volta do Senhor. E nós estamos aqui contemplando tudo, aguardando novo céu e nova terra, onde habita a justiça, diz o Senhor. Aguardando aquilo que os nossos olhos não viu, como foi lido aqui nessa noite. Aquilo que o nosso ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Então, é muito importante, nesses últimos dias, nós aproximarmos um zoom sobre as profecias que estão se cumprindo. E procurar entender as Escrituras Sagradas. Porque Jesus está deixando bem claro
Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Louvado seja Deus. E a gente já está vendo muitas doutrinas que estão sendo pregadas, que não condiz com o Evangelho. Louvado seja Deus. Continuando a leitura no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. E haverá fomes, e peste, e terremoto em vários lugares. Nós sabemos que o planeta Terra já não suporta mais tanta gente. Tanta gente. E é por conta disso que a gente vê a preocupação dos governantes, o que eles estão fazendo, né? A gente vê muitas coisas acontecendo. Nós tivemos aí a pandemia, que nunca aconteceu em escala global. E a gente viu, se você for puxar os números, a gente viu quantas mil pessoas desceram à sepultura. Quantas mil pessoas desceram à sepultura. Então, a gente vê que também a fome, ela está crescendo a cada dia no nosso meio e também em todo o planeta, em todo o mundo. Então Jesus está dizendo que haveria reino contra reino. A gente está vendo as guerras ali, né? Da Ucrânia e muitas outras guerras que está acontecendo, reino contra reino, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Então, os cristãos, nós cristãos, seremos odiados de todas as nações por causa do nome do Senhor Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Vamos ver o que Daniel falou? Daniel 9, 27. Daniel 9 e 27. Glória a Deus. Se alguém puder ler para mim, irmão, eu agradeço. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana cessará o sacrifício e a ablação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que está determinado será derramado sobre o assolador, que é a destruição dele. Que a Bíblia vai nos dizer que Jesus matará ele com o sopro da sua boca, que é o anticristo, né? Então Jesus disse assim, ó: quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então aqui
nós vemos uma ligação do que Jesus falou com o que o profeta Daniel falou. Então Jesus está dizendo, quando nós vê a manifestação desse homem, vamos ficar atento, porque saberemos que próximo está a nossa redenção. Louvado seja Deus. E agora ele traz ali, para aquela região que ele estava falando, tudo isso. Então, os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Aqui ele estava falando para os judeus, para aquele pessoal, para o público que estava presente ali, né? Por isso que ele diz, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque no sábado o judeu não podia mover uma palha. Era sagrado o sábado para eles. Inclusive tem igrejas hoje que guardam o sábado, né? Mas a Bíblia vai nos dizer que o sábado, o Senhor ele trabalha até no sábado. E até do sábado ele é o Senhor, né? Não é esse o foco, né? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. É aqui que a gente fala sobre essa questão da grande tribulação, né? É uma profecia escatológica que foi dita pelo próprio Senhor, né? Haverá grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco haverá. E nós vamos continuar lendo, e os irmãos vão ver que na sequência, que a gente está assistindo tudo. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então são dias de angústia, são dias de perseguição, são dias de aflições como nunca houve. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mas por causa de quem? Dos escolhidos. Mas os escolhidos, a gente não aprendeu o tempo todo que seriam arrebatados? Que a gente não viria nada disso? Mas Jesus está dizendo que ele vai encurtar os dias. Ele vai reduzir esses dias de aflições. Porque se ele não reduzir, nenhuma carne vai se salvar. Mas por causa dos escolhidos é que serão abreviados esses dias. Por causa dos escolhidos é que serão abreviados esses dias. Quem dos irmãos aqui já ouviu que quando o anticristo se manifestar, a gente não vai estar mais aqui? Qual dos irmãos já ouviram? É o que a gente aprendeu o tempo todo. E lendo as escrituras, estudando com mais calma, com mais clareza, a gente vai vendo que tem vários pontos, irmão, vários pontos. Então ele está dizendo que vai abreviar os dias por causa dos escolhidos, que se esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Aí ele diz, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Pastor Tony falou aqui do projeto Bluebinho, não sei se os irmãos já ouviram falar. Que aqui em cima existem vários satélites que estão produzindo, eles produzem imagens holográficas, eles produzem imagens de Jesus Cristo, né? Então, o anticristo, o homem do pecado, ele vai imitar o próprio Deus. Os irmãos lembram de João Batista? João Batista, ele veio pregando
a mensagem de arrependimento. Primeiro veio João Batista. Ele veio pregando a mensagem de arrependimento. Ele veio preparando o caminho, preparando o povo ao arrependimento, para poder apresentar o Messias. Então, como Satanás ele é imitador de Cristo, ele está fazendo a mesma coisa. João Batista veio pregando arrependimento, batizando, fazendo o trabalho do Senhor. E depois ali no Rio Jordão, Jesus chega para ele e diz que queria ser batizado no momento que ele estava batizando. E ele assim, mas eu que careço ser batizado por ti. Jesus disse, mas é para que se cumpra. Mas é para que se cumpra as Escrituras. E ali Jesus foi batizado. Ele apresentou Jesus ao povo e disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. A partir desse momento é com ele, que ele cresça e que eu diminua. E aí a partir dali Jesus assumiu o ministério e começou pregando e trazendo as boas novas. Então o anticristo ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer? Não, ele está fazendo. A Bíblia diz que o espírito dele já opera nos filhos da desobediência. Então todo o cenário está sendo preparado. É como um teatro. É preparado tudo, as luzes, o palco, tudo. Ele não vai ter muito tempo de preparar tudo. Então a gente vê que o espírito dele, a Bíblia diz que o espírito dele já opera, já está operando, já está preparando tudo. Existe alguns João Batista, né, do lado dele, preparando o cenário, para depois apresentar ele para o mundo. Então, continuando ali a leitura. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e fará grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Tá? Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disseres, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredite. Agora ele vai explicar como vai ser. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Visível como um relâmpago. Não é rápido como um relâmpago, como a gente aprendeu, é visível. Pois ele diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? E isso, nós temos uma referência aqui, irmão, Apocalipse 1:7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá. Todo olho o verá. Então, aqui já refuta a volta secreta de Jesus, que a gente aprendeu, né? Jesus pode vir a qualquer momento. Nós temos que ficar preparados, porque Jesus pode vir a qualquer momento. A gente vai ficar só nossas vestes aqui, nossas roupas, e Jesus pode vir a qualquer momento. Não pode. E o apóstolo Paulo também vai dizer que não pode. Olha só. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá. Até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Então todo olho vai ver, não é secreto, irmão. Não é secreto. Que vai espalhar nas manchetes dos jornais a notícia de que sumiu um povo e tal.
A gente não vê nenhum versículo na Bíblia que mostra que Jesus vai vir de forma secreta. A Bíblia diz que ele vai vir com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Não tem como uma vida ser secreta com alarido. Então todo olho verá o Senhor. E aí ele diz aqui, ó, no versículo 28 de Mateus 24. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Essa parte aqui que eu queria mostrar para os irmãos, que o pastor Tony falou no domingo. Ali na guerra do Armagedon. Aonde muitos soldados vão ser mortos, né? E o sangue ali vai dar no meio dos peitos dos cavalos. É disso aqui que Jesus está falando. É do final. Então a gente vê que Mateus 24 ele está apontando tudo para Apocalipse. Vamos ver? Apocalipse 19. Apocalipse 19. E depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Pode passar, irmão. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Pode ir. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que diziam: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Olha o reino sendo entregue ao Senhor aqui. Até então estava nas mãos do governo do anticristo. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Continua. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tens o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo,
e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves. Olha aqui. Eu li o capítulo inteiro para a gente poder entender. Você viu que o reino foi entregue ao Senhor. Ele pisou todo o exército ali, como pisa a uva no lagar. E agora aqui, ó, o anjo. Vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais as carnes dos reis e as carnes dos tribunos, e a carne dos fortes e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Aqui o que Jesus falou em Mateus 24. Jesus disse que onde estiver o cadáver, ali se ajuntaria os abutres, que são essas aves ali, né? Então, o que Jesus falou em Mateus 24 está se cumprindo aqui. Apocalipse 19 e 18. A matança dos reis, dos exércitos, né? Eu estou mostrando para os irmãos que Mateus 24 está acontecendo aqui em Apocalipse, né? Então, continuando ali em Mateus 24. E logo depois das aflições daqueles dias, que aflições? Versículo 21 de Mateus 24. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. O 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Até aqui Jesus não veio ainda. A Bíblia está dizendo aqui no 29 que é logo depois das aflições daqueles dias, logo depois da tribulação daqueles dias. Em algumas versões vai falar. E aí o que acontece? Então, o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Agora que ele apareceu. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Mais uma prova de que não é secreta. Todos vão ver. Todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E agora, o que vai acontecer? E ele enviará os seus anjos, com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu.
arrebatamento. Então o texto aqui de Mateus 24, o versículo 21 está falando que haverá uma tribulação como nunca houve. O versículo 29 está dizendo que ele volta logo depois da aflição daqueles dias. O versículo 30 está dizendo que depois das aflições daqueles dias, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vai vir com grande ira, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem a sua palavra. Louvado seja Deus. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento, mas a volta de Jesus, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, elas acontecem tudo junto. É um ato único. A volta de Jesus, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos acontecem em um ato único. Não tem como nós estamos aqui agora e o arrebatamento acontecer e a ressurreição não acontecer. E vamos ver assim, pastor, pela lógica, tá? O pré-tribulacionista, a visão pré-tribulacionista, eles pregam da seguinte forma: nós vamos estar aqui agora, e de repente as potências do céu vão ser abaladas, e daqui a pouco vai sumir um povo da terra. É isso que a gente aprendeu. E a gente vai olhar para o lado, não vai ver o irmão, porque sumiu. Tem até filme, né? Porque sumiu. Só que isso não tem base bíblica. Jesus está dizendo que todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Todo olho verá. Aí ele disse que a gente vai ser arrebatado e vai lá para o céu, celebrar as bodas do Cordeiro. Após 7 anos a gente retorna. Enquanto a igreja é tirada daqui, começa a desenrolar aqui o anticristo governando, matando todo mundo. E a gente lá. Só que vamos colocar assim. Alguns até pregam que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, que também não tem base bíblica. Vamos pensar da seguinte forma: vai haver convenção na grande tribulação? Sim ou não? Sim, né? Vai haver convenção na grande tribulação. A forma que eles pregam, vai haver convenção na grande tribulação. Muitos vão se converter pelo sangue, aqueles que estavam desviados vão voltar, tal, tudo bem. Só que esses cristãos que se converterem, que vão se converter na grande tribulação, isso eu estou usando só lógica, tá? Esses cristãos que se converter na grande tribulação, eles vão provar de que arrebatamento? Se já aconteceu. E os que morrerem por amor a Cristo na grande tribulação, por não negar o seu nome, vão provar de que ressurreição? Se já aconteceu. Ficou difícil agora, né? Porque vai haver convenção na visão pré. Vai haver convenção na grande tribulação. Só que a igreja não vai estar mais aqui, todo mundo vai subir. O anticristo vai começar a governar. Vai ficar alguns desviados aí, alguns vão voltar, vão se converter, outros vão morrer e não vão negar o Senhor. Mas eles vão provar de que arrebatamento? Eles vão provar de que ressurreição, se já aconteceu?
Porque se o arrebatamento, nós já vamos ver isso aqui, se o arrebatamento, a volta de Jesus e a ressurreição é um ato único, então se ela acontecer antes da aparição do anticristo, que não vai acontecer, Paulo deixou bem claro isso, se ela acontecer, os cristãos que morreram na grande tribulação vão provar de que ressurreição, vão provar de que arrebatamento e vão provar de que bodas do Cordeiro, se já estão celebrando lá em cima. Vão chegar lá atrasado, né? Eu me atrasei um pouco, estou aqui. Faz sentido, irmão? Faz sentido? Vale a pena ler a Bíblia, irmão. Eu tinha alguns vídeos, algumas coisas para mostrar para os irmãos, mas o tempo é muito pouco. Não tem como. Não vou conseguir nem falar o que eu quero falar. Mas vamos ali em 2 Tessalonicenses. É muito ruim folhear a Bíblia com o microfone na mão, né? Mas vamos para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Nós já vamos mostrar aqui. Eu vou mostrar para os irmãos essa sequência, tá? Quatro 16. Vamos ler aqui que eu acho que é melhor, a gente ganha mais tempo, né? 2 Tessalonicenses 4:16. Primeira Tessalonicenses 4:16. Aqui está a sequência, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, todo mundo vai ver, né? Com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os que ressuscitaram. Então, o texto está dizendo que... volta ali, irmão. O mesmo Senhor descerá do céu, volta de Jesus, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os irmãos estão vendo que é um ato na sequência: volta de Jesus e ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O pai do irmão que morreu ali convertido, ele vai ressuscitar primeiro. Beleza. Depois nós, Paulo está falando de nós porque ele está falando ali como se ele fosse alcançar esse tempo, irmão. Tá? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os ressuscitados. Nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então é na sequência. Primeiro vem a vinda do Senhor, depois o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos. Deixa eu ver o que eu quero mostrar para os irmãos aqui. Apocalipse capítulo 20. Vamos ver onde é que essa ressurreição acontece? Essa primeira ressurreição aí. O versículo 4 e 6. 4 ao 6. E vi tronos, a visão que João viu, tá? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pelas palavras de Deus,
e que não adoraram a besta. Ué, quem é esse povo aqui? Nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Dá uma segurada aí, irmão. Quem é esse povo aqui, irmão? Continua, irmão. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição que Paulo falou aqui, ela está acontecendo aqui. Esta é a primeira ressurreição. Volta mais um pouco aí, irmão. Volta um pouquinho. João está dizendo aqui, ó. Eu vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado, assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Esse povo aqui, eles estão na grande tribulação. Mas o pré-tribulacionista, eles não conseguem explicar quem é esse povo aqui. Eles vão arrodear, eles vão dizer que é judeu, eles vão que seja judeu, né? Mas é a igreja, né? E foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A primeira ressurreição. Pode passar, irmão. Mas os outros mortos não reviveram. Que outros mortos, irmão? A Bíblia fala de 2 ressurreições. A ressurreição dos salvos, que o texto vai dizer, quando o irmão passar mais para frente ali, que bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque os outros não reviveram. Os outros não reviveram. Então existe 2 ressurreições. Existe a ressurreição dos salvos, que vão ressuscitar quando Jesus volta. Isso tudo, irmão, na volta de Jesus. Jesus volta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os ressuscitados, ao encontro do Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor, né? Isso vai acontecer 1 Coríntios 15, 51 e 52, irmão. Vamos ver onde isso vai acontecer. Tem muita gente que diz, Jesus vai vir não abrir e piscar de olho. Não é. Jesus não vai vir não abrir e piscar de olho. Vamos ver o que vai acontecer no abrir e piscar de olho? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos como? No momento, no abrir e fechar de olhos. É a transformação dos corpos que vai acontecer muito rápido. No abrir e piscar de olhos. Não é a volta de Jesus, é a transformação dos nossos corpos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Olha que benção. Incorruptível. E nós seremos transformados no momento, no abrir e piscar de olho, nós seremos transformados. Glória a Deus. Ante a última trombeta. Irmão, em Apocalipse existe uma série de trombetas. Existe a primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Sétima e última. O apóstolo Paulo está dizendo que o arrebatamento,
A ressurreição dos mortos, a transformação dos corpos, vai acontecer no toque da última trombeta. Está claro, irmão? Está claro para os irmãos? Segunda Tessalonicenses capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, arrebatamento. Reunião é arrebatamento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Assim o quê? A volta de Jesus. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Jesus pode vir a qualquer momento? Paulo está dizendo, não pode. Ele só pode vir depois. Existem esses dois sinais de eminência. É a apostasia e a aparição do anticristo. Nós só vamos ter conhecimento de que Jesus está pertinho quando a gente vê a aparição do anticristo, né? Aí a gente vai saber se a gente vai estar pertinho. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus e que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só. Apocalipse capítulo 13. Versículo 7. Vamos ver isso aqui se cumprindo o que Paulo falou. Paulo disse que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e que se adora. Olha ali, ó. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, que esses santos aqui a gente entende como igreja. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos: se são santos, por que não subiram no arrebatamento secreto? Por que o anticristo está perseguindo eles aqui? Não era para estar lá em cima todo mundo? Mas está aqui, ó. A Bíblia está bem clara. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E tem mais texto dele blasfemando de Deus, do céu e tudo. Mas o tempo já está finalizando, irmão. Eu teria bastante coisas para conversar com os irmãos, para falar com os irmãos. Mas infelizmente o tempo não permite, tá? Agora, outra coisa também que eu ia falar para os irmãos. Irmão, lembra da ressurreição de Lázaro? Quando Lázaro morre, quando eu estava falando da primeira ressurreição, eu lembrei e eu não fiz a colocação para os irmãos. Marta chegou para Jesus e disse assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse assim: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela pegou e disse assim: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, na ressurreição do último dia, né? Que é essa ressurreição que eu apresentei para os irmãos em Apocalipse aqui, tá? Então, o que mais nos alegra, irmão, é o seguinte: é que se nós olharmos para a história da igreja, a igreja sempre foi uma igreja de mártires.
Jesus, ele foi o primeiro mártir da história, né? Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu me entrego. Ele foi o primeiro mártir da história, ele se entregou por nós, né? E aí vem os discípulos também, que todos eles morreram, foram martirizados por amor ao Evangelho. E a pergunta que eu faço para os irmãos é o seguinte: nós somos melhores do que os discípulos? Nós somos melhores do que Jesus? O que acontece é que o nosso corpo, ele tem um mecanismo de defesa que a gente usa. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar desconforto, né? Mas toda a igreja, toda a história da igreja, até esse evangelho chegar aqui até nós, e nós estamos aqui, muitas cabeças foram roladas, muito sangue foi derramado, né? E por causa disso, nós estamos aqui hoje. E essa visão que a gente vai ser arrebatado e que a gente não vai sofrer nada, que a gente não vai sentir uma dor na unha, ela não é bíblica, ela não tem nenhum embasamento bíblico. Ela surgiu em 1830. De 1830 para trás, ninguém pregava sobre isso, ninguém falava sobre isso. Ela surgiu através de uma visão de uma mulher chamada Margaret MacDonald. Ela teve uma visão que Jesus retornaria em duas fases. E que depois, né, que Jesus arrebataria o seu povo secretamente e que depois retornaria para estabelecer o seu reino. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos continuem sempre orando, buscando ao Senhor, se fortalecendo na presença de Deus, porque em breve nós estaremos na eternidade com o Senhor. Eu quero deixar bem claro para os irmãos, a importância que nós precisamos ter é com a nossa alma, né? Nós temos que se importar com a nossa alma, porque o nosso corpo, a Bíblia diz que ele saiu do pó e para o pó ele vai retornar. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmão. Fica aqui, irmão, fica aqui. Segura aí, conjunto. O irmão falou, irmão, de duas coisas que me chamam a atenção ali. Quero te fazer uma pergunta para nós orar. Primeiro, ele vai fazer milagres. Segura aí, Vlad. Ele vai fazer milagres que vai enganar muitos escolhidos, é isso? Mas como pode, irmão? Se está escolhido porque tem o Espírito Santo, correto? Não vai enganar. Se possível for. Se a gente for para o texto, vai dizer se possível for. Não vai enganar. Vai tentar, mas não vai enganar. Se possível for, enganaria. Então é algo que não vai acontecer. Não quer dizer que vai acontecer isso. Beleza. Segunda coisa, apostasia. O que seria apostasia? O que é apostasia? Os irmãos sabem o que é apostasia, não? Levante a mão quem não sabe. Seja sincero, não precisa ficar com vergonha. Quem não sabe o que é apostasia. Eu tenho certeza que 99% aqui não sabe. Explica, irmãos. Porque esse é o sinal que ele vai vir. Tá, mas que apostasia é essa? O que é apostasia? Vai lá, irmão. Te dou mais 3 minutos para te explicar. Glória a Deus. A apostasia, ela tem duas variantes. No mundo secular e no mundo religioso, né? No mundo secular é a inversão dos valores, a inversão das leis. É o mundo dizendo que o certo, né, resumidamente, né, que o errado é o certo e que o certo é errado. Por exemplo, a gente já está vendo apostasia no meio político. A gente já está vendo apostasia no meio político, né? Em todas as áreas, se a gente parar para estudar, a gente vai ver que o sistema, eu estou falando aqui fora, tá? Aqui fora. Não é o sistema religioso ainda, mas aqui fora o sistema está se apostatando. Por exemplo, lei da palmada, é uma apostasia, é uma lei que já se apostatou.